Boa tarde, Sr. Jornalistas. O Conselho de Ministros aprovou hoje o Conceito Estratégico de Cooperação Portuguesa para o período 2014-2020. O Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação fará de seguida a apresentação da decisão hoje adotada pelo Conselho de Ministros. Foi também aprovado no Conselho de Ministros de hoje o Programa de Comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, que será coordenado pelo Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, que está aqui connosco. O Sr. Ministro fará depois de seguida também a apresentação mais detalhada do conjunto de iniciativas que foram hoje aprovadas pelo Conselho de Ministros sobre esta matéria. Foi também aprovado no Conselho de Ministros uma proposta de lei que procede à alteração do Regulamento de Disciplina da Guarda Nacional Republicana. Trata-se de uma alteração que seguirá agora para a Assembleia da República, que respeita a sistemática do regulamento que está atualmente em vigor, pretendendo-se introduzir como alterações essenciais a modificação do regime de penas, reformar o quadro de responsabilidade aplicável aos militares na reforma, assim como simplificar critérios para as classificações de comportamentos. O Conselho de Ministros aprovou também uma proposta de lei que estabelece o regime de acesso e exercício da atividade de artista tauromáquico e auxiliar de espetáculos tauromáquicos, transpondo para esta área também, como vem sendo prática em praticamente todas as áreas de atividade, a legislação comunitária sobre a Diretiva de Serviços e de Qualificações Profissionais. Foi também aprovado sobre esta matéria, na sequência desta alteração, a atualização do regulamento do espetáculo tauromáquico, regulamento esse que o atualmente em vigor, que já vem de 1991. O Conselho de Ministros aprovou também o Diploma de Execução Orçamental para 2014, onde se estabelecem as normas que presidem à execução do Orçamento de Estado para o ano em curso. O Conselho de Ministros aprovou ainda as medidas necessárias à execução do Regulamento da União Europeia relativa aos derivados de mercado de balcão, na utilização de uma autorização legislativa que foi publicada na semana passada, na sequência de lei da Assembleia da República. Referir-vos ainda que o Conselho de Ministros aprovou a alteração do diploma que criou a Fundação Mata do Bussaco, procedendo à sua adequação dos respectivos estatutos à nova lei-quadro das fundações. Por último, foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a nomeação do Vice-Presidente e de 2 vogais do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, respectivamente, os Dr. João Manuel Santos Pinheiro, Dr. Mário João Rodrigues Dias e Rui António da Cruz de Vasconcelos Guimarães. Peço ao Sr. Ministro Adjunto e Desenvolvimento Regional que vos faça a apresentação do programa hoje aprovado no Conselho de Ministros para as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril. Obrigado, Sr. Ministro. Como disse o Sr. Ministro da Presidência, o Governo aprovou hoje o programa das comemorações dos 40 anos do 25 de Abril. Trata-se de um conjunto de iniciativas promovidas pelo Governo, mas o nosso objetivo é que estas não sejam e não serão as comemorações do Governo, mas sim as comemorações dos portugueses. Entendemos que os 40 anos do 25 de Abril justificam um conjunto diversificado, ambicioso e original de iniciativas e é isso que se pretende promover com este programa. São iniciativas que pretendemos honrem o 25 de Abril e o seu papel fundamental na instauração da democracia e da liberdade. As iniciativas foram selecionadas, preparadas, com base na necessidade de corresponder a diferentes dimensões que entendemos ser importante prosseguir no âmbito destas comemorações dos 40 anos dos 25 de Abril de 1974. Designadamente, uma dimensão de celebração dessa iniciativa, são 40 anos desse momento fundamental da nossa história e da criação e desenvolvimento da democracia, do seu impacto que teve, não apenas em termos de liberdade para todos os portugueses, mas no desenvolvimento económico e social do país, mas também uma dimensão importante histórica, de memória do 25 de Abril, e que pretendemos seja uma memória do 25 de Abril construída, desenvolvida por todos os portugueses. Pretendemos também que algumas dessas iniciativas ajudem a retratar a evolução do país, sobretudo em termos sociológicos. Outras 2 dimensões que estão presentes nas iniciativas que foram selecionadas dizem respeito, por um lado, à contextualização do 25 de Abril no conjunto de diferentes vagas democráticas que ocorreram na Europa e no mundo nas últimas décadas. E também a uma antecipação
a uma especulação quase sobre o futuro da democracia. Esse é outro tipo das iniciativas que promovemos. Queria deixar claro que o Governo, no conjunto destas iniciativas que irei descrever muito brevemente, não determina nem influencia o conteúdo das iniciativas, apenas as promove. E é por isso que há diferentes comissários responsáveis por essas iniciativas e que a organização dessas iniciativas também está associada depois a entidades que as irão ajudar a concretizar. Estas diferentes iniciativas serão realizadas ao longo deste ano. Uma primeira iniciativa que consta deste programa de comemorações é a criação de um portal das comemorações. Trata-se de um site que inclua todas as iniciativas levadas a cabo pelas mais diversas entidades, oficiais e não oficiais, no âmbito das comemorações de 25 de Abril, mas que permita também a qualquer português fazer o upload da expressão técnica, inserir as suas imagens, em particular fotografias que tenham de memória do 25 de Abril e, portanto, criar aí um arquivo com base de imagens do 25 de Abril, com base na contribuição de todos os portugueses. Numa linha, aliás, semelhante, uma segunda iniciativa, a iniciar a 1 de março, mas a concretizar sobretudo no mês de Abril, e uma iniciativa que terá a coordenação e a colaboração da TSF e da Antena 1, é Histórias do 25 de Abril contadas pelos portugueses. Será solicitado a todos os portugueses, a quem quiser, o envio de histórias pessoais sobre o 25 de Abril. Essas histórias são depois transformadas em pequenos episódios de uma história popular do 25 de Abril, que serão narrados, contados por vozes de atores a designar e a escolher pela TSF e pela Antena 1 ao longo do mês de Abril, entre o dia 1 e o dia 25 de Abril. Uma terceira iniciativa é um concerto de comemoração do 25 de Abril, na noite do dia 24 de Abril. O local ainda está a designar, há a cooperação com a RTP nesta matéria, com o Serviço Público de Rádio e Televisão, sendo que o objetivo é ter um concerto, cuja direção artística será do maestro Rui Macena, um concerto com uma orquestra que será escolhida pelo próprio maestro, mas com base em audições de jovens portugueses, e em que serão transformadas em versões orquestrais, mas também com a participação de grupos de jovens cantores portugueses, canções representativas do 25 de Abril e da evolução do país depois do 25 de Abril. Esses grupos, esses cantores, serão da geração com menos de 40 anos, portanto da geração que beneficiou do 25 de Abril, mas cantarão canções associadas ao 25 de Abril. Uma terceira iniciativa é um itinerário do 25 de Abril, cujo comissário é o arquiteto José Mateus, e trata-se de um roteiro de visitas orientadas aos locais mais emblemáticos do 25 de Abril em diferentes pontos do país, que serão acompanhadas, guiadas, explicadas, sempre que possível por personalidades que viveram o acontecimento e por historiadores e investigadores especializados no 25 de Abril. Uma terceira iniciativa visa, de certa forma, representar a evolução sociológica do país a partir de imagens e do design comunicacional. Trata-se de uma exposição, cuja comissária será a Augusta Regina Moura Guedes, e a inaugurar no Porto, e seguida de itinerância por todo o país. No fundo, uma exposição que tratará da produção gráfica associada ao 25 de Abril, mas depois também a sua evolução e a forma como continua hoje a manifestar-se no país. Uma outra iniciativa que terá lugar já em setembro, estas iniciativas, quer o itinerário do 25 de Abril, quer o design da comunicação, já será depois de 25 de Abril e, portanto, será em junho, terão lugar em junho e julho. Em setembro terá lugar aquilo que designamos como o Dia da Deliberação. O comissário nesta iniciativa será o cientista Rui Costa, provavelmente muito conhecido de vós, porque recentemente ganhou um prémio, é um neurocientista, mas que estuda processos de decisão, e o objetivo é que ao longo desse dia sejam, de certa forma, antecipadas formas que a democracia poderá vir a ter no futuro. Desde novos instrumentos de participação com os meios eletrónicos, ao papel que a neurociência pode vir a ter no desenvolvimento de novas formas de participação democrática. É uma iniciativa bastante original, especulativa, sobre o futuro da democracia, que o cientista Rui Costa irá coordenar. A última iniciativa, que terá lugar no mês de novembro, chamar-se-á uma Conferência Internacional sobre as Vagas da Democratização, que será coordenada pelos professores José Tavares, da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, e Pedro Magalhães, do Instituto de Ciências Sociais.
Essa conferência partirá da experiência democrática portuguesa para discutir e refletir sobre o estado e o futuro da democracia, em particular os novos desafios democráticos que acontecem hoje em dia na Europa, por exemplo, temos exemplos muito recentes sobre isso, mas também no Médio Oriente. É com este conjunto de iniciativas que ao longo do ano nós iremos procurar valorizar, honrar a memória do 25 de Abril e o papel fundamental que tem não apenas na democracia e na liberdade que os portugueses hoje beneficiam, mas também no desenvolvimento económico e social que assistimos nas últimas décadas. Eu peço agora ao Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação para vos fazer a apresentação da deliberação hoje tomada pelo Conselho de Ministros sobre o conceito estratégico de cooperação. Muito obrigado, Sr. Ministro da Presidência. Como disse bem, Srs. Jornalistas, foi hoje aprovado o novo conceito estratégico da cooperação portuguesa, que pretende ser implementado entre 2014 e 2020. É um conceito, é um documento estruturante daquilo que é a política externa portuguesa. Pretende ser uma resposta firme e muito determinada, uma resposta nacional em matéria de cooperação para o desenvolvimento, e onde se definem objetivos, princípios e as prioridades. É um documento que vem também no seguimento daquilo que foram outros dois documentos, um de 1999, que é apelidado a Cooperação Portuguesa no Lumiar do século XXI, e um segundo de 2005, apelidado a Visão e Estratégia para a Cooperação, como referi, de 2005. Bom, decorreu quase uma década após este último documento sobre estratégia sobre a cooperação, e sentiu-se, e bem, a necessidade de fazer um novo documento que retratasse e que justificasse e que estivesse de acordo com aquilo que é a evolução da arquitetura internacional nesta matéria da cooperação, onde aparecem novas políticas, onde aparecem novos atores, onde aparecem novos instrumentos de financiamento e onde se verificam também importantes alterações, principalmente no que toca aos países com que Portugal habitualmente tem estas parcerias de cooperação. Há países que melhoraram, felizmente, e de uma forma substancial, aquilo que são os seus índices de desenvolvimento e levaram também aquilo que é a sua capacidade de partilharem responsabilidades e também, por isso, de partilharem aquilo que são os modelos de financiamento destes programas de cooperação. A resposta que este conceito estratégico encerra a estas novas realidades vem daquilo que é uma filosofia, digamos, mais atual e mais moderna, de que a cooperação deve ser entendida como um investimento e não apenas como uma despesa, ou não deve ser entendido apenas como uma ajuda, embora seja muito importante, e deixo ficar esse sublinhado que há muitos países onde é necessário continuar a fazê-lo, mas deve ser entendida como uma cooperação de desenvolvimento e onde haja benefícios mútuos e responsabilidades partilhadas e benefícios mútuos. Assim, como referi, este conceito atende também a esta nova realidade. Portugal aprofundará o seu investimento nos PALOP e em Timor-Leste. Enquanto vetor central da política externa portuguesa, estes países de língua portuguesa são as prioridades deste conceito estratégico de desenvolvimento. Ao nível setorial, nós vamos dar continuidade a áreas que são tradicionais da cooperação portuguesa, a boa governação, e aqui destaco essencialmente os direitos humanos, a saúde, a educação, a proteção social, a inclusão social e o emprego, mas quero destacar o seguinte: nós introduzimos neste conceito estratégico novas áreas de intervenção, novas áreas de atuação, o crescimento verde, a energia, o mar e o setor privado. Há novos atores, como referi, nomeadamente do setor privado, são atores que passaram a ser estratégicos neste conceito de cooperação, e há novos modelos de financiamento também, como referi, e que são espelhados neste conceito de cooperação, nomeadamente no que toca ao acesso que temos na União Europeia
ao novo quadro financeiro plurianual de 2014-2020, o próprio orçamento da União Europeia desta matéria, o orçamento da cooperação para o desenvolvimento e o Fundo Europeu do Desenvolvimento para os países onde se incluem os PALOP e os Timor-Leste. Por outro lado, e deixo mais uma vez essa nota, os próprios países parceiros podem participar, e já estão em alguns casos a fazê-lo, naquilo que é o modelo de financiamento, e fundos também do setor privado. O conceito de cooperação, que reforço, é um dos fatores fundamentais da política externa portuguesa, assenta, por isso, naquilo que eu designaria 4 princípios operacionais-chave: a coordenação e a coerência. Nós estamos a aperfeiçoar, e este conceito dá um passo significativo nesse sentido, aquilo que são os mecanismos de coordenação nacionais através da reativação da Comissão Interministerial para a Cooperação, e vamos também dinamizar o Fórum da Cooperação para o Desenvolvimento com a finalidade de imprimir uma maior eficácia aos programas. Ou seja, um primeiro pilar: coerência e coordenação. Concentração. Nós vamos privilegiar a área geográfica que referi, os PALOP mais Timor-Leste, e setorialmente nós vamos apostar em programas de maior dimensão e com uma natureza mais estruturante. Ou seja, nós estamos habituados a ter um conjunto elevado, substancial de pequenos programas, de uma forma muito pulverizada, e entendemos que será mais eficaz, será mais visível, terá mais impacto, será mais do interesse dos países que fazem a cooperação e dos países que recebem a cooperação, que os programas tenham outra dimensão, e por isso o segundo pilar é exatamente a concentração. O terceiro pilar é a parceria. Nós diversificamos as parcerias, e esta é também uma novidade neste conceito. Com esta diversificação nós visamos a partilha de capacidades, a partilha de recursos, bem como a capacidade que nos dá de alavancarmos fundos bilaterais com a União Europeia e com outros países no âmbito da cooperação triangular. Ou seja, há aqui a possibilidade não só de recorrer a fundos da União Europeia, como também da participação do setor privado nos novos modelos de financiamento, mas também colocamos em cima da mesa a possibilidade de fazermos cooperação com outros países, ou seja, de uma forma triangular, de forma a que os programas sejam mais rentabilizados e tenham maior eficácia. O quarto pilar é a apropriação. Nós desenvolvemos estes programas numa lógica de desenvolvimento de capacidades, de sustentabilidade de projetos, e para isso, naturalmente, que é muito importante que os países onde atuamos, que sintam estes projetos como modelos, que se apropriem dos projetos, que lhes deem a continuidade que eles merecem, e por isso entendemos que este quarto pilar da apropriação, da criação deste sentimento e das condições para esta apropriação, que é fundamental. Foi um processo muito participado. Nós pedimos contributos a cerca de 70 entidades, tivemos contributos de perto de 40 entidades, de personalidades de reconhecido mérito no setor da cooperação, de organizações que trabalham e desenvolvem missões nesta área, dos próprios ministérios, das nossas próprias embaixadas, de toda a nossa rede diplomática, e por isso é um trabalho que nos deixa muito satisfeitos, é um trabalho que nos parece que vai ser muito importante para aquilo que são as linhas orientadoras da política externa portuguesa, que vai ajudar a que ela seja mais alinhada, seja mais instrumental, tenha mais visibilidade e por isso que seja mais eficaz. Em traços largos, era isto que os jornalistas vinham a dizer sobre o conceito estratégico da cooperação. Ficamos então à vossa disposição para questões que nos queiram colocar. Nádia Diniz, da Lusa. Em relação à questão das iniciativas previstas para o 25 de Abril, era para saber se há uma estimativa do investimento previsto e as fontes de financiamento respectivas. Obrigada. Como imagino, o 25 de Abril e os 40 anos do 25 de Abril exigem comemorações adequadas, e foi com esse objetivo que nós preparámos este programa, sendo que ao mesmo tempo temos constrangimentos orçamentais importantes neste momento que afetam o país.
A nossa estimativa, previsão neste momento, é de que o custo da totalidade das iniciativas não irá chegar a 300 mil euros, na totalidade das iniciativas. Sendo que esse custo também é possível porque nenhum dos comissários das entidades associadas cobrará qualquer tipo de remuneração, cachê e funcionarão pro bono. E, portanto, esse foi um princípio que nós estabelecemos, até atendendo, quer por um lado à importância do 25 de Abril, para a qual acho que todos os portugueses devem estar disponíveis para colaborar, e colaborar voluntariamente, quer por outro lado também há com os constrangimentos orçamentais. Foi um princípio que nós estabelecemos e que, aliás, todos aqueles que participam e se envolveram na preparação deste programa de comemorações aceitaram imediatamente, aquele de não cobrarem qualquer tipo de remuneração. E, portanto, os custos são os custos normais da logística, da preparação envolvida nesta lista de eventos que achamos e entendemos é um conjunto de eventos que honra a necessidade de comemorar adequadamente os 40 anos do 25 de Abril. A fonte é o Orçamento de Estado, naturalmente. Inês Lima, da Agência Lusa. Ainda em relação ao 25 de Abril, eu gostaria de saber se houve uma coordenação entre o Governo, o Presidente da República, a Assembleia da República para as celebrações destes 40 anos e se, por exemplo, a página oficial a que se referiu será uma página conjunta destes órgãos de soberania. Naturalmente que houve contactos com o Presidente da República e com a Assembleia da República no sentido de evitar que houvessem coincidências, conflitos em termos da organização dos eventos e, portanto, esses contactos existiram, sendo que cada um desses órgãos de soberania é responsável pelo seu próprio programa de comemoração do 25 de Abril e é assim que deve ser. Quanto ao site, o site é aberto e pretende incluir o máximo de informação possível, mas é um site promovido pelo Governo, naturalmente. Mas pretendemos que nesse site seja possível encontrar informação sobre iniciativas não apenas do Governo, mas de outras entidades, incluindo também de entidades não governamentais, e incluindo mesmo dentro do Governo, como é natural, para além deste programa de comemorações, é natural que existam diferentes iniciativas setoriais, por exemplo, museus, ou de teatros, ou de outras entidades públicas, que também depois constarão e serão incluídas nesta agenda, neste calendário, que será facilmente acessível a todos os portugueses, que pretendemos seja o mais alargado possível e o mais completo possível em termos da informação sobre as comemorações que no país sejam feitas relativamente ao 25 de Abril. E contamos também aí solicitar a colaboração das autarquias, que podem também, naturalmente sempre numa lógica voluntária, incluir e fornecer a informação necessária para também as iniciativas que ao nível autárquico forem promovidas, serem incluídas e estarem disponíveis para todos os portugueses nesse site. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Secretário de Estado qual é que é o fundamento para o apoio do Governo português à adesão da Guiné Equatorial como membro de pleno direito à CPLP, um país onde não se fala português, e qual passará, se esta adesão se confirmar, qual passará a ser a natureza da CPLP, uma vez que deixará de ser uma comunidade exclusiva de países falantes de língua portuguesa? Muito obrigado pela sua pergunta. Portugal não tem uma decisão bilateral sobre a entrada da Guiné Equatorial como membro de pleno direito da CPLP. Essa é uma decisão do conjunto de portugueses, de países que constituem a CPLP, e como sabe, nós não temos aí nenhum ascendente, somos mais um dos países que constituem a comunidade de países de língua portuguesa. O português é já a língua oficial também da Guiné Equatorial, desde já a língua oficial. Foram assinados alguns protocolos no seguimento do roteiro criado em 2010, na cimeira da CPLP em 2010, por isso foi assinado um roteiro que previa as condições em que a CPLP poderia ou não ver satisfeita a sua pretensão de ser membro de pleno direito da CPLP, que constituem dois vetores fundamentais. O primeiro tinha a ver com o ensino efetivo da língua portuguesa. Bom,
assinei 2 protocolos com a Guiné Equatorial, no sentido de isso começar a ser implementado. Um no setor do ensino e outro naquilo que posso chamar a capacitação da administração pública da Guiné Equatorial para que também utilize o português. Esses protocolos foram assinados há cerca de um mês já este ano, mas no seguimento daquilo que é um roteiro traçado por todos os países que constituem a CPLP em 2010. O segundo vetor tem a ver com os direitos humanos, particularmente com aquilo que é a moratória da pena de morte. Na Ministerial de Maputo, que decorreu 20 de fevereiro deste ano, foi comunicado aos seus ministros dos negócios estrangeiros, pelo seu ministro dos negócios estrangeiros da Guiné Equatorial, que essa moratória tinha tido lugar e que haveria lugar também à abolição da pena de morte quando de reuniões do Parlamento, da Assembleia, digamos, da Guiné Equatorial. Por isso, há uma aproximação àquilo que é o acervo de direitos humanos dos países da CPLP e há uma aproximação àquilo que foi o roteiro traçado por todos os países, repito, em 2010. A decisão não cabe à Ministerial, que aconteceu a 20 de fevereiro. A Ministerial teve um parecer indicativo, que é um parecer positivo. A decisão final está reservada para a cimeira da CPLP ser realizada, presumo, ainda não há datas definitivas, mas em julho, em Dili, em Timor. Mas, repito, Portugal não tem aí uma decisão bilateral sobre essa matéria e, como é do conhecimento público e também dos seus jornalistas, há uma vontade muito grande de todos os países da CPLP em que esta pretensão da Guiné Equatorial seja satisfeita. Portugal tem colocado um roteiro de necessidades para que essa adesão possa acontecer. É isso que temos feito e é nesse sentido que temos trabalhado e depois, em julho, na cimeira da CPLP, haverá uma posição definitiva sobre essa matéria. Simas de Almeida, Bloomberg News. Sr. Ministro Marcos Guedes, fazemos esta pergunta todas as vezes que estão cá os senhores da Troika. Era para lhe perguntar mais uma vez como é que está a correr a 11ª avaliação e se está confiante que Portugal terá mais uma vez uma nota positiva. Obrigado. Estou confiante, está a correr bem, mas, como sabe, relativamente a pormenores, mantemos o princípio desde o início de não nos pronunciarmos sobre os detalhes dos trabalhos até à sua conclusão. Mas posso dizer que sim, senhor, que está a correr bem e que estamos bastante otimistas na conclusão positiva, mais uma vez, pela 11ª vez para o nosso país. Já agora, já a data prevista para a conclusão será no final desta semana ou não? Não sei se me consegue já confirmar isso. E queria perguntar-lhe também sobre um tema que não consta obviamente do comunicado, mas que acredito terá merecido a atenção do Governo neste Conselho de Ministros e que tem a ver com a operação desta manhã de recompra de dívida. Foram recomprados cerca de 1.320 milhões de euros em obrigações do Tesouro. Queria-lhe perguntar se o Governo esperava mais, isto é uma forma de fraude ou expectativa, sendo que o saldo vivo destas linhas aproximava-se dos 15 mil milhões de euros, salvo erro. Foi pouco? Foi o suficiente? Como é que o Governo avalia esta operação? E queria perguntar-lhe também como é que ficam então as necessidades de financiamento para 2015 e se isto de alguma forma dá mais folga ao Governo para poder optar, e a pergunta de sempre, por uma saída limpa agora em abril. Obrigado pelas suas questões. Relativamente à primeira pergunta sobre a data da saída da Troika, não há nenhuma data marcada. Portanto, não sei dizer em pormenor se será amanhã, depois, para a semana, com franqueza, não há nenhuma data pré-marcada. Relativamente à operação de hoje de manhã, eu não tenho a informação ainda completa. A informação que o Governo tem, a informação de que eu disponho, é de que os juros ficaram abaixo de 5%, o que é bastante positivo, mais uma vez. Insere-se na estratégia que tem vindo a ser desenvolvida pelo Governo de recolocação, de regresso aos mercados, porque é um aspecto essencial para o final do programa. Recordo que a razão essencial para a qual Portugal
se encontrou à beira da bancarrota em 2011 foi precisamente pela incapacidade do país se financiar nos mercados internacionais, o que colocava face à dimensão da nossa despesa, do nosso déficit, e as razões dessa impossibilidade tinham que ver com a dimensão, a magnitude da nossa dívida acumulada nos últimos anos, colocava o país numa situação de bancarrota, ou seja, de não ter as mínimas condições para solver com as suas obrigações e para honrar os seus compromissos financeiros, nomeadamente pagamentos de salários, de pensões, de reformas dentro do país. Não apenas o Governo, mas por arrastamento depois também o financiamento da economia nacional, da banca e das empresas e das famílias. Essa situação neste momento está, penso eu, aos olhos dos portugueses claramente afastada. E ainda bem que assim é. É sinal de que todos os sacrifícios realizados ao longo dos últimos 3 anos estão a dar o seu resultado. O país tem vindo, ao longo dos últimos meses e das últimas semanas, a aceder com alguma regularidade aos mercados, juros que comparam apenas com valores muito anteriores a 2011, e isso são boas notícias. Se isso vai, o que é que isso vai implicar em termos do modelo final da conclusão do programa, eu sobre isso mantenho aquilo que já disse aqui mais de, não sei, um punhado, uma meia dúzia de vezes pelo menos. O Governo, a seu tempo, e penso que toda a gente compreenderá isso, precisamente porque as condições dos mercados são condições que não são comandadas pelo Governo português, nem pelo Governo português, nem por nenhum outro Governo. As condições dos mercados internacionais são o que são. E é à luz dessas condições, porque o regresso normal ao financiamento, ao autofinanciamento da economia portuguesa, esse é que é o objetivo de tudo aquilo que tem vindo a ser feito ao longo dos últimos 3 anos. E isso é que vai ter que ser garantido. Essas condições são condições que são voláteis, que evoluem, e, portanto, o Governo, a seu tempo, tomará uma decisão definitiva sobre essa matéria e, obviamente, de acordo com aquilo que seja a sua leitura do melhor interesse nacional em presença. A recompra de dívida hoje realizada insere-se neste caminho, que é um caminho que tem vindo a ser percorrido nos últimos meses, nas últimas semanas, eu diria que com inegável bom resultado, com bons resultados que são reconhecidos de resto pelos próprios mercados e pela generalidade dos analistas, e a baixa sucessiva dos juros demonstra isso mesmo. Margarida Peixoto, Diário Económico. Sr. Ministro, foi aprovado o Decreto-Lei de Execução Orçamental. Gostaria de lhe perguntar quais são as principais novidades deste diploma face ao que tem vindo a ser aplicado em anos anteriores. Obrigada. Obrigado pela sua questão. Não há nenhuma alteração qualitativa de monta. Portanto, o caminho, este Decreto-Lei de Execução Orçamental reproduz basicamente tudo aquilo que foi o Decreto-Lei de Execução Orçamental também em 2013. Há, portanto, as linhas de força essenciais são, por um lado, o rigor e a exigência na assunção de compromissos por parte do Estado, porque só assim tem sido possível, e os dados de execução orçamental ainda recentemente divulgados demonstram isso mesmo. Finalmente Portugal está a começar, a administração pública portuguesa está a começar, o Governo está a ter um controle sobre a despesa realizada pelas administrações públicas. Portanto, o aprofundamento desse rigor e dessa exigência, mantendo as regras que foram estabelecidas por este Governo e que vêm desde 2012, nomeadamente a legislação sobre os compromissos e por aí fora, e, por outro lado, a gestão flexível que é atribuída a cada Ministério, no cumprimento dessas regras. E, portanto, cada vez mais há uma gestão flexível que é concedida aos programas orçamentais, que são, como sabe, da responsabilidade de cada um dos Ministérios do Governo, e essa gestão flexível é aquilo que tem vindo a garantir, paulatinamente, por um lado, o cumprimento dos plafons de despesa e, por outro lado, a permitir, dentro dos próprios programas, a agilidade necessária para acorrer às situações que, às vezes, se revelam com uma cobertura menor em termos financeiros. Isso foi possível com bastante sucesso, direi eu, ao longo do ano de 2013, conforme a execução orçamental que já é conhecida denota, e o diploma hoje aprovado para 2014 mantém no essencial essas regras e o caminho percorrido até agora. Mais uma questão, muito obrigado. Boa tarde.